Esses dias eu tava lendo um livro que explica muito bem boa parte das coisas que eu falo por aqui. E aí eu decidi fazer esse vídeo, eu espero que ele não fique tão grande, se ele ficar eu divido em duas partes, não tem problema. Mas para transmitir para você essas ideias, porque são ideias muito interessantes. E eu sei que algumas ideias podem até te incomodar, mas eu sei que no final das contas você vai ver que veio pro bem. E a primeira ideia, a ideia mais poderosa com certeza, é a ideia de adestramento dos seres humanos. Cara, é muito ruim pensar que a gente é adestrado tipo cachorro, né? Mas você há de convir que é útil o adestramento para algumas coisas. Mas para outras coisas, esse adestramento acaba atrapalhando muito a gente. Porque esse adestramento acaba fazendo a gente pensar de um determinado jeito. Qualquer coisa que fica fora daquele jeito, tá errado. O último vídeo que eu fiz foi falando sobre pensar diferente. E, por exemplo, quando você tá tão adestrado, você tá tão dentro desse adestramento humano, você acaba não conseguindo fazer isso e até se incomodando quando as pessoas pensam diferente. Porque aquilo parece uma forma de rebelião, entende? Uma forma de traição. É como se aquela pessoa, de repente, se transformasse num desertor, entendeu? E a gente nem para pra pensar que boa parte das escolhas que a gente faz hoje em dia sequer foram feitas por nós. Por exemplo, você escolheu o seu próprio nome? Porque se você escolheu, cara, deixa aí nos comentários que eu quero te conhecer, porque pouquíssima gente, na verdade, escolhe o nome. Além disso, tem diversas outras coisas, como, por exemplo, seus hábitos alimentares, de repente até a forma como você vê o mundo, as crenças que você tem e que não foi exatamente você que escolheu, sabia? E isso acaba derivando para coisas que você poderia ter escolhido, mas acaba não escolhendo, como, por exemplo, os seus hábitos. E é claro que eu tô falando sobre isso apenas para você prestar atenção, porque a forma como a gente é adestrado acaba influenciando diretamente os conceitos que a gente tem da vida, das pessoas, do que é certo e do que é errado. Você herda boa parte dessas coisas, por exemplo, da sua família, dos seus pais, dos seus amigos, e às vezes você nem percebe muito bem por que você tem certas opiniões. Porque dentro desse adestramento a gente aprende de uma forma muito simples, que é assim: você é um bom menino quando você faz certas coisas, você é um mau menino quando você faz outras. E é claro que você não quer ser um mau menino, porque um mau menino é punido, não é? Você quer ser punido, por acaso? E é claro que você quer ser um bom menino, porque um bom menino recebe recompensas, todo mundo gosta dele, não é assim? Então você baseia a forma como você vê o mundo a partir das crenças que você recebeu, ou seja, a partir do adestramento que você recebeu, e, logicamente, você determina o que é certo ou errado a partir disso. E isso acontece tanto com as coisas externas como as coisas internas também. Você acaba levando a sua vida nesse mecanismo perpétuo de fugir da punição e buscar uma recompensa. Ou seja, basicamente você leva a sua vida inteira tentando não ser um mau menino, tentando ser um bom menino tanto quanto possível. E isso faz com que você tenha a tendência a pensar como todo mundo, afinal todo mundo está fugindo da punição e buscando a recompensa, não é mesmo? O problema é que não tem um jeito só de ser bom e um jeito só de ser mal, você concorda? Mas se você vive acorrentado a essas ideias que você recebeu no seu adestramento, você pode realmente acreditar que só tem um jeito de ser bom e tudo diferente daquilo é mal. E quer ver uma coisa muito preocupante relacionada a isso? É que se você acredita que só tem um jeito de ser bom, provavelmente você vai fazer o que tá todo mundo fazendo. Primeiro, porque aquilo vai te livrar de um eventual castigo, imagina, de ser criticado, por exemplo. E segundo, porque se tá todo mundo fazendo aquilo, provavelmente aquilo é bom, não é? Mas a coisa mais preocupante desse tipo de pensamento é que, imagina que quando você é adestrado desse jeito, você precisa justificar a sua própria existência, você concorda? Você precisa justificar o seu valor, o tempo inteiro tentando não ser mal e o tempo inteiro tentando ser bonzinho. A coisa importante de se lembrar acerca disso do que eu tô falando é que você não escolheu nada disso, foram as pessoas que escolheram para você, adestraram você, e você vive o tempo inteiro, durante muitos anos, de repente até a vida inteira, desse jeito. Pensa aí com você, será que você conhece alguém que vive a vida dele inteira com medo de ser punido? Sabe aquela pessoa que é sensacional, gente fina pra caramba, tem um monte de talentos assim, mas que o tempo inteiro tá achando que ela não é boa o suficiente? Tem medo, por exemplo, de receber a reprovação dos outros, ou que de repente, sei lá, o namorado vai largar ela, ou a namorada vai largar ele, esse tipo de coisa. É como se a pessoa o tempo inteiro estivesse fugindo dessa sensação desagradável de uma eventual punição que vai vir em algum momento se ela não for perfeita. Ou ainda se ela apenas não for uma pessoa boa, a partir do ponto de vista dela, é claro. Ou então, quem sabe você conhece alguém que é mais ou menos assim, a pessoa se mata, ela faz de tudo, ela é aquela pessoa que é a melhor em tudo, etc e tal, porque de alguma forma é como se ela tivesse o medo de não ser boa o suficiente. Sabe aquela pessoa que parece que o tempo inteiro ela tá esperando uma recompensa para as coisas que ela faz, e quando ela não recebe ela fica completamente devastada? Aquela pessoa que fica tentando atrair a atenção favorável das outras pessoas, por exemplo, postando fotos bonitas, etc e tal, falando a coisa certa, vestindo a roupa certa, sabe assim? Provavelmente você conhece alguém que tá numa esfera ou na outra esfera. Tem pessoas que acabam sendo mais inclinadas a fugir da dor e outras que são muito mais inclinadas a buscar essa parte da aprovação, essa parte da recompensa. As redes sociais, por exemplo, potencializaram muito isso. Vai dizer que você não tem um amigo influencer aí que fica postando café da manhã todo dia. De forma que chega um momento em que a sua vida está muito mais dedicada a realmente agradar o ponto de vista dos outros do que efetivamente a satisfazer aquilo que você sabe que é importante para você. Você quer agradar os seus pais, seus professores, seus amigos, o pessoal do trabalho, por exemplo, e você devota a maior parte da sua vida, a maior parte da sua energia a fazer isso. De forma que em algum momento tudo aquilo que é a sua tendência natural, você foi deixando de lado para você conseguir corresponder a isso. Imagina que você tem uma certa quantidade de energia.
você colocou toda a sua energia, ou boa parte dela, quase toda ela, em atender a essas necessidades. O que acontece, portanto, é que aí você já deixa de ser você começa realmente a representar um papel que não necessariamente é quem você é. Você cria uma persona. E é aí que você se torna alguém que você não é. Você se torna, na verdade, uma espécie de cópia, uma espécie de construto das crenças de outras pessoas. E com o tempo, você já não precisa mais ser domesticado. Você já está tão domesticado que você mesmo vai se domesticando. Você mesmo vai aplicando e pegando aquelas informações, aquelas ideias, achando que são suas e vivendo a sua vida a partir delas. Quando você mesmo aplica essa domesticação a você está fazendo a autodomesticação, você acaba basicamente sendo duas coisas ao mesmo tempo. O seu juiz, que é quem julga e quem decide o que é certo ou errado. Nota que é o juiz que administra a autopunição. É ele que avisa todas as vezes que você é malvado. E 2, você acaba sendo também a vítima. A vítima é julgada, ela se sente oprimida e ela reforça aquela ideia de que você não é bom o suficiente. Umas frases bem típicas de um papel de vítima é, por exemplo, coitado de mim, eu não tenho o suficiente, eu não sou bom o suficiente para isso, eu não sou feio, sou alto, sou baixo. Enfim, uma vítima o tempo inteiro está te dizendo que você não é bonito o suficiente, inteligente o suficiente, que as pessoas não vão gostar de você por isso, por aquilo outro, e assim vai. É também esse papel de vítima que faz com que você acredite que você nunca vai conseguir ser rico o suficiente, por exemplo, ou inteligente o suficiente, ou, sei lá, carismático o suficiente, esse tipo de coisa. Essas crenças controlam a sua vida em algum nível. E é por isso que sair desse adestramento é tão difícil. Você fica o tempo inteiro nessa rodinha de hamster, né? É muito difícil sair desse ciclo juiz, vítima, de punição, recompensa, de bonzinho e malzinho. E é muito duro e contra isso, porque isso pra você, no final das contas, é a vida, entendeu? Você não escolheu nada disso, mas você acha que isso é verdade. As pessoas que eram mais importantes pra você te ensinaram isso. Você viveu a maior parte da sua vida, se não toda ela até aqui, baseado nisso. E contra esse tipo de pensamento, contra esse tipo de adestramento, é como ir contra a própria vida, cara. Já parou pra pensar alguma vez que talvez você não seja exatamente quem você é? Já parou pra pensar talvez que esse juiz dentro de você talvez esteja errado? Já parou pra pensar alguma vez que talvez você não seja vítima porcaria nenhuma, cara? Eu sei que pensar nesse tipo de coisa às vezes é muito incômodo. É tão incômodo que, como eu disse, é como ir contra a própria vida. E eu passei por uma experiência exatamente assim alguns anos atrás, quando eu fui saltar de paraquedas pela primeira vez. Se você já saltou de paraquedas alguma vez, você sabe do que eu tô falando, né? Um pouquinho antes de você sair do avião, quando você chega ali na porta, etc., o teu instrutor, ele fala, fica tranquilo, deixa que eu te movo aqui e segura o colete. Ele não quer que você fique com a mão livre. Por quê? Eles explicaram isso pra mim depois lá embaixo. É que todas as vezes que você não tá segurando o colete, é muito natural, é uma coisa instintiva que a pessoa bota a mão na porta do avião, porque ela não quer cair, ela não quer sair dali. Porque é lógico, isso é uma coisa completamente instintiva. Você tá vendo que você tá se jogando num abismo, parece que você vai morrer, ué. Então você vai evitar aquilo de todas as maneiras que você puder, cara. Você vai fugir, você vai tentar se segurar, mas a verdade é que quando você salta, que você sente o ar batendo em você, e que você olha e vê aquele céu azul lindíssimo, tudo muda. Quando você estava no avião, ali no conforto do avião, parecia que você estava indo contra a sua própria vida. Só que depois que você está saltando, você está descendo, cara, você vê que a vida, na verdade, é outra coisa. Porque até hoje eu não lembro de nenhum outro momento na minha vida em que eu tenha me sentido tão presente, tão consciente de tudo que estava acontecendo à minha volta, como naquele dia que eu saltei de paraquedas. Porque todas as suas preocupações, todos os seus pensamentos, eles cessam, eles acabam, e você fica completamente ali. Você sente o vento, você vê as coisas passando à sua volta, você olha para baixo, tudo parece tão pequeno. É uma sensação maravilhosa. Mas se você não tivesse dado o salto, você nunca teria vivido aquilo. Se você não tivesse a ousadia de ir contra aquilo que parecia ser, imagina, né, praticamente tentar se suicidar ali, você nunca teria alcançado esse grau de vida, entendeu? Só que tem uma coisa muito importante, tá? Esse movimento de sair do avião, de jogar naquele abismo ali, você não sabe muito bem para onde está indo, era a minha primeira vez. Isso faz com que você receba uma carga de adrenalina absurda, tá? Essa carga de adrenalina, ela gera no seu corpo quase como se fosse uma intoxicação, realmente. Você fica debilitado. E eu tô dando esse exemplo porque quebrar esse padrão e contra esse adestramento social, digamos assim, causa a mesma coisa. Não exatamente uma descarga de adrenalina, mas ele gera o que esse livro que eu tô lendo chama de veneno emocional. Você consegue imaginar, por exemplo, uma pessoa que viveu a vida inteira de um determinado jeito, achando que certas coisas eram certas e outras erradas, e aí, de repente, ela vai contra tudo isso. É uma coisa muito dura, você não concorda? Não porque nada daquilo que ela aprendeu era útil, mas porque ela decidiu ver as coisas como ela vê e não como as outras pessoas disseram que ela deveria ver, entendeu? Isso é muito duro, sobretudo para a parte emocional. Porque se de um lado você acha que mentiram para você, que as pessoas não foram generosas com você e que de repente até foram desleais com você, por outro lado, boa parte do tempo você vai estar se sentindo um traidor.
sabia? É como se você estivesse indo contra a própria vida. Não só contra a vida que você viveu, mas contra a vida que, por exemplo, os seus pais passaram pra você, seus avós, quem sabe. Talvez eles tenham te dito que o certo é ser, não sei, arquiteto, advogado, quando na verdade você quer ser instrutor de mergulho. Vai saber. Quando você vai contra esse adestramento, é como se você estivesse saltando daquele avião, entendeu? E você sai daquilo que você conhece, daquilo que é seguro pra você, mesmo quando, de repente, aquela parte segura tá destruindo a sua vida completamente. E quando você sai do avião, que você dá aquele salto, tudo fica inseguro, concorda? Você consegue imaginar esse sentimento de insegurança? Consegue imaginar, por exemplo, a ansiedade? Ou, de repente, aquele sentimento de que você está desapontando alguém? Todos os seus mecanismos de defesa emocional acabam gerando esse veneno emocional. Como, por exemplo, quando você salta lá e recebe aquela carga de adrenalina. É quase uma intoxicação que você recebe. Você consegue imaginar como isso é duro, cara? Como isso é difícil? Como que dá medo fazer isso? Quando você olhar o mundo de novo e ver pessoas que preferem, por exemplo, se anestesiar com bebida, com, sei lá, sexo, com jogo, eventualmente até com remédios, pensa, eles estão fugindo disso, porque isso dá muito medo. E não é só medo, é medo, vergonha, culpa, você se sente um traidor, entendeu? Parece até que você está indo contra si mesmo, mas é o contrário. Você está fazendo aquilo que você precisa para realmente conseguir viver. E não aquele personagem que você criou para justificar a crença de um montão de pessoas que você nem sabe quem são. E é só quando você salta realmente, é só quando você está no ar que você percebe que se o medo tivesse vencido, você nunca teria vivido aquilo, entendeu? Aquela sensação de fazer parte do céu, de estar completamente imerso naquele momento. É só quando você vence o medo que você encontra a vida. Porque você entende que esse tempo inteiro o medo mentiu para você. O medo te prendeu esse tempo todo, cara. E mais do que isso, chega um momento em que você percebe que... Pra onde é que foi o medo? O medo não existe mais, porque o medo é uma ilusão. E tudo que sobra no lugar é uma espécie de alegria, sabe? De gratidão mesmo, uma espécie de completude. E nessa hora, tudo fica em paz. E aí você descobre que esse tempo inteiro, o medo era só um sonho ruim. Era só você silenciar ele. Você percebe que o tempo todo, tudo que você precisava fazer era saltar. Mas agora eu não tô falando mais de saltar de paraquedas. Eu tô falando de saltar na sua vida. Com os seus gestos, com as suas palavras. Saltar com fé, entendeu? Saltar com aquele amor que destrói medo. Porque o tempo todo era você alimentando aquela ilusão. Era você se apegando àquele sonho ruim. Àquele sonho que te prendia e te fazia sofrer. Era só saltar, por exemplo, e dizer, eu te amo. Era dar aquele salto de fé, por exemplo, e liberar perdão para aquela pessoa por quem você teve ressentimento durante tanto tempo. E ainda mais importante do que isso, perdoar você mesmo. Você precisava saltar para o abismo. Com medo, com dúvida, com culpa, com vergonha, porque era só assim que você ia descobrir no caminho que nada disso é real. E aí ganhar suas asas e voar confiante. Esse livro que eu tô lendo tem a melhor explicação para isso que eu encontrei até agora. Porque ele mostra de uma outra forma que tudo que existe é amor. Porque tudo que existe é Deus, entendeu? E tudo aquilo que nega o amor, na verdade, é só uma ilusão. Afinal de contas, tudo aquilo que é real não pode ser ameaçado. E não é possível amar com medo, sabia? Também não é possível viver sem amor. Há muito tempo, um homem sábio disse que, mesmo que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, ele não seria nada. Você não é nada enquanto vive para atender à expectativa dos outros, desse adestramento que colocaram em você, para atender às ordens do seu medo. Onde há medo, não pode existir amor. E sem amor, você não é nada. O medo é uma mentira, um sonho ruim que você decidiu sonhar. Quando você segue os comandos dele, você se torna um escravo de uma ilusão, de uma mentira, de um engano. Ninguém merece isso, você não acha? Ninguém merece passar o seu tempo apenas existindo, né? Fazendo peso na Terra. Muito do que você acha que é, na verdade, é apenas uma ilusão. Essa ilusão foi construída e é alimentada pelo adestramento que você recebeu. É você o juiz, é você a vítima. É você que se julga e que se pune ao mesmo tempo. É você que se vitimiza, é você que se menospreza, entendeu? Mas essa é só uma parte falsa de você que você pode escolher deixar de lado. A parte real de você quer viver, cara. Ela precisa viver. Porque ela é você no estado mais puro. É você no seu estado mais perfeito. Entendeu? E tudo que ela precisa é que você dê um salto. A maior parte dos seus medos, das punições que você mesmo se impõe, só existem na sua mente. Você sofre muito mais do que você precisa, sabia? Então, dê o salto aí. Peça aquela promoção que você tanto quer. Tenta aquele pedido de aumento. Por que não? Fale como você realmente se sente em relação às coisas. Dê uma chance para aquele seu sonho que tá ali guardadinho na gaveta. Fala com ela, cara. Chama ela pra sair. Essa coisa de você ficar imaginando que ela não vai te dar bola, que ela não vai nem responder a sua mensagem, é só uma coisa que tá na sua mente. Se isso de fato não acontecer, você viveu. Isso não é mais uma ilusão, não é mais uma coisa que o seu medo está te impedindo de fazer. Você viveu e você descobriu o que aconteceu. Vai lá, salta. Você não tem nenhum bom motivo para temer, sabia? Até onde a gente sabe, você pode morrer hoje. Ninguém é dono do tempo. Dê o salto, cara. Só você pode fazer isso. Steve Jobs certa vez disse que não tem motivo nenhum para você ter medo, porque você já está nu. Porque você viveria uma vida que você não ama. Então não dê ouvidos pro medo. Ele é só uma ilusão.
seja de verdade. A gente se vê no vídeo 127. Um abraço. Tchau, tchau.